Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui novamente com o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. A Novo Tempo que está agora inovando, está com uma grade nova, programas novos, tudo para você, para que você possa ficar ligado na Palavra de Deus 24 horas por dia. Não é só isso, mas estamos no rádio também, nas mídias sociais. Você pode fazer cursos também por correspondência, pela internet. É muito bom podermos estar ligados na TV Novo Tempo. Então, fique aí conosco todos os dias, às 6 da manhã. Nós ganhamos mais 15 minutos de programa, né? Um pouquinho mais de 15 minutos. Agora temos meia hora para podermos estudar com mais calma o capítulo do dia. Porque o programa Reavivados por Sua Palavra tem esse objetivo, levar você a estudar um capítulo da Bíblia todos os dias. Nós temos também um grupo bastante grande, né, que nos acompanha nas mídias sociais, no Facebook, e aqui está o nosso endereço no Facebook, na página da TV Novo Tempo. Você vai nos encontrar a partir da meia-noite, de cada dia. O programa inédito vai para o ar primeiro por ali. Também pelo YouTube você pode nos acompanhar, e é um grupo muito grande de pessoas que estão nos acompanhando ali, que fazem seus pedidos de oração, trocam mensagens, fazem suas perguntas bíblicas também. Eu não sou o Leandro Quadros, né? Eu demoro um pouquinho mais para responder as perguntas, mas a gente sempre dá atenção para você que quer conhecer mais a Palavra de Deus. Esteja em sintonia conosco na TV, no Facebook, no YouTube, em todas as mídias sociais. E eu vou pedir uma coisa para você. Assim que você estiver usando as mídias sociais, né, o YouTube, o Facebook, compartilhe com as pessoas. Há amigos que agora já são amigos, né, irmãos e amigos, que nos dizem: olha, pastor, eu compartilho com mais de 100 pessoas todos os dias. Que bom, isso é ótimo. Eu também tenho minha lista, né, mais de 700 nomes que eu mando todos os dias. E quando eu me atraso um pouco, estamos querendo ver aí o programa e tal. É muito legal. É muito importante a gente estar sempre pronto para estudar a Palavra de Deus e, de preferência, faça isso na primeira hora do dia, tá bom? Nós estamos agradecendo ao Centro Universitário de São Paulo, na região sul de São Paulo, que nos cede esse espaço. Agora estamos aqui dentro da igreja, não dá para você ver a igreja, estamos numa parte que é muito bonita, né? Apresentando aqui o verde, a natureza. Atrás eu gosto muito desse cenário aqui. E já estivemos em outros lugares aqui dentro também, gravando, mas nesta temporada o NASP São Paulo está sendo nosso parceiro. Também os nossos parceiros que enviam sempre o resumo do capítulo através de imagens, não é? O pessoal lá do norte, muito obrigado, vocês fazem um trabalho maravilhoso e você vai ficar agora com este resumo. Sempre tem 2, 3 lições para a gente aprender através dele. Vamos lá então ver? Alguns anos atrás, tive o privilégio de conhecer um grande pregador. Eu sempre o admirei pela capacidade de comunicar mensagens profundas usando uma linguagem simples. Porém, ele tinha uma característica em comum. Assim que terminava de pregar, ele se retirava o mais rápido possível do local. Ele mal falava com as pessoas. Por causa disso, muitos o classificaram como antipático ou arrogante. Porém, quando descobri o motivo, entendi suas razões. Ele tinha medo dos elogios. Ele sabia que quando terminasse de pregar, as pessoas viriam agradecê-lo pela mensagem e o parabenizar pelo sermão. Diante disso, ele tinha medo de achar que o sucesso dependia dele e não de Deus. Quando soube disso, fiquei pensando: será que eu saberia lidar com o sucesso de ser um grande pregador? Será que eu continuaria dependendo de Deus ou roubaria a glória para mim? No capítulo 8 do segundo livro de Samuel, encontramos a narrativa de diversas vitórias de Davi sobre vários reinos inimigos. Porém, no meio de tantas conquistas, 2 vezes o texto bíblico destaca uma informação que o leitor não pode esquecer. Tanto no final do verso 6, quanto no final do verso 14 lemos: o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi era vitorioso, porém sua força vinha de Deus. Ele jamais poderia se esquecer que ele era apenas um mortal que dependia inteiramente de seu Criador. Sabe, será que nós também não precisamos lembrar desta verdade tão crucial?
Será que muitas vezes, no meio de nossas conquistas, deixamos Deus de lado e achamos que podemos andar sozinhos? Hoje, pare para pensar no quanto você é dependente de Deus e de quanto você precisa reconhecer a influência dele sobre suas vitórias. Eu gosto de 2 versos da Bíblia que se completam e lembro o que Samuel escreveu. Paulo disse: "Tudo posso naquele que me fortalece." E Jesus enfatizou: "Sem mim, nada podeis fazer." Muito bom, né? Termos este resumo, a gente sempre aprende bastante. Agora você fica com um intervalo, um curto intervalo, para conhecer um pouquinho mais as facetas da TV Novo Tempo, e eu volto já já com o capítulo 8 do segundo livro de Samuel. Muito bem, estamos de volta. É bom termos este panorama da TV Novo Tempo, tanta coisa acontecendo, coisas novas, a nova grade. Eu acho que você está gostando, não é? Temos recebido boas informações, que está tudo bem. Os desafios são grandes e por isso a gente tem que agradecer muito aos Anjos da Esperança. Que bom que você trabalha conosco, orando, propagando a TV, o rádio, as mídias sociais, os cursos bíblicos e também porque você tem contribuído mensalmente para este ministério da Rede Novo Tempo. Nós ficamos muito contentes, são quase ou mais de 500 funcionários, ou em torno de 500 funcionários, servidores que estão envolvidos aí em manter todo esse esquema, esta máquina maravilhosa de Deus para pregar a sua palavra, para disseminar o seu reino entre todos nós e para melhorar a nossa visão, não é, de Deus, nosso relacionamento com Ele. O programa Reavivados, ele incentiva você a estudar a Bíblia como a primeira coisa do dia. É fundamental isso. Você ter o seu momento com Deus, ali, sozinho, depois em família. E falando em família, pelo menos uma oração, não é? Não saia sem uma oração em família, ler um texto da Bíblia, um verso da Bíblia. Quando você tem crianças, cante com as crianças, é muito importante contar histórias para as crianças, histórias bíblicas. Há uma quantidade de livros aí que você pode usar. Há histórias gravadas também, vídeos, inclusive a Novo Tempo tem vários materiais para isso, mas você pode contar uma história bíblica bem enriquecida, com muita criatividade para as crianças. Se você não fizer isso, as crianças não vão aprender a palavra de Deus dos pais, que é a coisa mais importante que uma família pode ter, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ainda quando for grande, não se desviará dele. Esse é o propósito da Rede Novo Tempo. Muito bem, estamos no capítulo 8 agora. O capítulo 8 fala de várias batalhas e várias vitórias de Davi. Davi expandiu muito rapidamente. Quando a gente olha no mapa, eu gostaria que você desse uma olhadinha nesse mapa, o editor vai colocar um mapa aí agora, e o que Saul conquistou e o que Davi conquistou. Foi um território muito maior, talvez 2 ou 3 vezes mais do que Saul havia conquistado. Davi tinha esse propósito, ele livrou Israel de muitos inimigos. Em vários textos aqui, o povo diz, né, você nos livrou dos inimigos, etc. e tal. Ele cumpriu aquilo que Deus queria já no tempo de Josué, né? Vai lá, não deixe ninguém, né? Essas nações são perniciosas e estavam pagando um custo muito alto por terem mantido essas nações entre eles. E aqui então diz que, no verso 1, depois disto, né, depois, no capítulo anterior, era a questão da casa, da edificação da casa. Davi queria edificar uma casa, e o profeta Natan disse que sim, depois ele trouxe uma mensagem de Deus, e ficou bem claro que ele iria trazer os bens ali, os materiais, né, os bens materiais para construir a casa, mas ele não construiria esse tabernáculo definitivo ali de Israel. Então, passando tudo isso, feriu Davi, no primeiro verso eu estou lendo, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou em suas mãos as rédeas da metrópole. Quer dizer, ele começou a invadir mesmo, começou a trabalhar seriamente contra os filisteus, que eram
que era a nação que mais perturbava Israel. No verso seguinte ele fala um pouquinho sobre os moabitas, também derrotou os moabitas e fez-os deitar em terra e os mediu. É tipo assim, eles caíram em terra, morreram, foram destruídos. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Então, são expressões para dizer que foi uma batalha exitosa para Israel. No verso 3 também, Hadadezer, terrível, filho de Reobe, que era rei de Zoba, ou Zobá, não é? E foi derrotado por Davi. E esse daqui teve uma repercussão muito interessante, porque era um rei bastante complicado e eles viviam praticamente, a economia deles praticamente girava em torno dessas guerras. Eles pegavam os despojos e viviam desses despojos. Até Toi, um dos reis também daquela época, o verso 9 já diz isso, eu estou adiantando um pouco. Então, ouvindo Toi, que era rei de Ramate, que Davi havia derrotado o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão com muitos presentes, prata, ouro, bronze, porque eles eram muito perturbados, né, assediados por Hadadezer também, o exército de Hadadezer. Então vieram os sírios, verso 5, de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou os sírios 22 mil homens. Então foram vitória atrás de vitória por aí. E os sírios acabaram sendo servos de Davi e lhe pagavam tributo, diz aqui o verso 6. Então, a expansão foi muito significativa, mas aqui um detalhe me chama a atenção. Davi buscava esses despojos destes povos, não é? E os guardava com um propósito. E há um verso aqui, deixa eu ver, que é o verso 11, um verso muito importante, eu vou ler aqui nessa câmera aqui agora. O 11 diz assim: os quais também o rei de Davi consagrou ao Senhor. Aqui está falando de Jorão, que tinha trazido, já contei a história, né? Jorão tinha trazido consigo objetos de prata, ouro e bronze. E na sequência o verso 11 diz assim: os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Os quais também. Davi estava consagrando toda a prata, ouro, bronze e outros bens ao Senhor. Depois de cada uma dessas batalhas, Davi tinha um propósito muito grande. Esses despojos não são nossos, eles são do Senhor. Então vamos guardar e dedicar isto para o Senhor. Era uma quantidade grande. Jorão não daria a Davi 10 moedas de ouro. Eles vinham com caixas, né, com baús cheios de ouro, prata, bronze, que eram metais muito preciosos, né, e caros, né? As moedas eram contadas nesse sentido, o ciclo de ouro, o peso do ouro, o peso da prata, o peso do bronze também, que era inferior, mas era também importante. Então, me chama a atenção o verso 11 dizendo aqui: os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as outras nações que ele havia sujeitado. Isso aqui é muito significativo, porque Davi não estava trazendo aquilo para o seu próprio tesouro. Há uma diferença muito grande aqui, que eu quero gastar um pouquinho de tempo. Esses despojos, que eram muitos, né, e várias nações, aqui citamos algumas, filisteus, moabitas, os sírios, né, esse Hadadezer também. Então, eram muitas nações e os despojos eram muito caros. Então, o que um rei naturalmente faria, né, se não fosse Davi aqui, um rei de uma outra nação? Aquilo iria compor a riqueza do rei, né, os depósitos de ouro, de prata do rei. Davi não titubeia aqui, não tem dúvidas em dedicar para Deus aquilo que ele tinha recebido. Então, nós entendemos que Davi tinha um coração muito aberto em relação a Deus. Quando a arca foi trazida, né, e foi colocada ali em Judá, a princípio, Davi, ao trazer a arca, ele caminhava 6 passos e imolava ali vários animais. Ele ia cantando.
Havia uma pequena orquestra, ou grande orquestra, não sei. Davi, ele tinha um prazer das coisas, ou de estar envolvido com as coisas de Deus. Ele não suportou um gigante falar mal do seu Deus. A sua relação com Deus era muito profunda. Nós vamos ver aqui em capítulos posteriores, né, que Davi também deu as suas escorregadas. Claro, ele era um ser humano, mas ele nunca soltou das mãos de Deus. Aqui talvez esteja o segredo para a vida cristã. Nunca soltar das mãos de Deus, nunca soltar das mãos de Deus. E eu repito, nunca soltar das mãos de Deus. Você não vai conseguir dar os passos que Deus dá. Você não vai conseguir dar o tamanho de passo que Deus dá. E a quantidade, e a velocidade. Deus é Deus. Mas não solte da mão de Deus. Quando meus filhos eram pequenos, eu fui levá-los no metrô. Imagina, naquele tempo a gente ia passear domingo e passear de metrô. Era uma coisa nova, não é? Então, era muita gente na estação, e a preocupação, e eles eram pequenos, eu dizia, segurem bem firmemente a minha mão. E quando a gente estava entrando no metrô, às vezes dá uma corridinha para poder alcançar a tempo o metrô, sem perigo, né, claro, das portas se fecharem antes. E quando saímos também do metrô, aquela quantidade de gente, não solta a mão do pai, não solta a mão da mãe. As crianças jamais irão dar os mesmos passos dos pais. As perninhas são curtas, os pais têm pernas mais longas, os seus passos são maiores, mas o segredo para não se perder, por exemplo, no metrô, era continuar segurando a mão do pai e da mãe. Não é? Ali estão firmemente. Se na corrida eles tinham que dar muitos mais passos ou ficarem pendurados, não era problema. Não deviam soltar das mãos do pai. Nós também não devemos soltar de maneira nenhuma das mãos de Deus. Davi tinha essa experiência com Deus. E Davi, além disso, guardava todo o tesouro que ele recebia para o Senhor. Ele consagrava para o Senhor. Faço um apelo para você aqui. Você está consagrando tudo aquilo que você tem para o Senhor? Você reconhece que os bens que você tem são do Senhor? Falávamos um pouquinho antes aqui da gravação de hoje, de pessoas que são muito ricas e têm usado o dinheiro de forma absurda. Têm praticamente queimado o dinheiro, com prazer, com lascívia, com coisas escusas. E tem pessoas que têm tanto dinheiro que nem sabem quanto tem. Eu tive um amigo que ele não sabia nem a quantidade de fazendas que ele tinha aí no norte do país, no centro-oeste do país. Não sabia. Sabia que tinha uma porção. Mas lá estavam os seus contadores, aqueles que trabalhavam para ele, que sabiam. Davi não tem essa consciência. Davi sabia assim, o que eu tenho é do Senhor. Então recebi isso, o despojo é um salário, né, vamos dizer assim, né? É um bem que se adquire também. Mas isso era dedicado ao Senhor. Não é para engordar os meus cofres, mas sim para que o Senhor seja beneficiado. Há muitas pessoas que têm muito dinheiro hoje. E há pessoas que têm pouco dinheiro também e não repartem esse dinheiro com o Senhor, não é? E com as outras pessoas que precisam. A gente vai fazer algumas campanhas de vez em quando, né? As pessoas que mais dão, às vezes, são aquelas pessoas que têm menos. Quando você vai em alguns bairros muito elegantes e tal, eles nem atendem a gente para pedir alguma coisa para os outros. Então, meu apelo é para que o seu coração esteja nas mãos de Deus. Para que você dê com alegria, com satisfação, ajude o próximo. A gente não vai usar tudo que tem às vezes, né? Mas nós podemos ajudar as pessoas. Então, meu apelo é para que você dedique também ao Senhor tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. Bom, aí uma pequena listinha, né, das nações que ele tinha conquistado, né, sujeitado, a Síria, de Moabe, os filhos de Amon, os filisteus, Amalaque, Adadezer, filho de Reob, Zoá. Ganhou Davi renome, né, por todas estas vitórias. E o verso que me chama a atenção aqui é o 14 também no final, diz assim, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. O Senhor dava vitórias para Davi onde quer que ia. Bacana isso, né? Por quê? Porque Davi sabia que tudo era do Senhor e que o Senhor permitia que
que ele tivesse a administração de alguns bens, mas tudo era do Senhor. Davi não se esquivava de dar os 10% que o Senhor pedia e dava muito mais. Há cálculos que são feitos aí por estudiosos, que a nação de Israel chegava a dar 33%, né? As pessoas davam 33%, 1/3 das suas rendas para o Senhor. Deus não pede isso hoje, né? Mas Ele pede um coração bondoso, que dose, né, o ter e o dar. Isso serve para todo mundo, para quem ganha pouco, para quem ganha muito. Deus sabe exatamente o que você deve fazer para que sua vida esteja nas mãos dEle. E é muito importante a gente ter esta visão. Aqui ele diz que ele reinou, dá ali uma declaração de quem trabalhava com ele, Joabe, Zadok, Benaia e outros aí. Mas eu gostaria de orar com você, de pedir a Deus a bênção para a sua vida e de termos esta oração compartilhada que a gente está acostumado a fazer aqui. Vamos orar? Então oremos. Senhor Deus, nós estamos precisando conversar contigo e dizer as coisas que nos enchem de alegria, coisas que honram o teu nome. Queremos te louvar agora. Pai querido, também queremos te pedir perdão, que o Senhor possa tirar esta culpa que carregamos ou pedir por outra pessoa. Este é o momento. Agora queremos orar por todos. Pai bondoso, o Senhor que conhece o nosso coração e sabe da importância do ato de dar para a vida espiritual. O Senhor que deu tudo através de Jesus Cristo. Quando olha para nós, desejaria tomar nas mãos um coração que doa-se primeiramente a si mesmo, depois que doa-se para os outros, que pode mudar a vida de uma pessoa com um direcionamento, com uma palavra e talvez até repartindo um bem, repartindo um prato de comida. Que o Senhor possa nos ajudar a termos esta visão em nossa mente, em nosso coração, de que tudo pertence ao Senhor, nós somos apenas administradores. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final aqui, você fica com um clipe musical e eu te espero amanhã. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver.
Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação.